Na economia, o destaque desta sexta-feira ficou para a divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Trabalho norte-americano, o país criou 263 mil empregos em setembro. Já a taxa de desemprego ficou em 3,5%, abaixo dos 3,7% que eram esperados pelo mercado. E quem explica as implicações desses dados é o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos. Boa tarde, Silvio. Obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês. Silvio, o que esses dados sinalizam para a economia de um modo geral, na sua opinião? São dados que mostram que a economia norte-americana ainda mantém um certo grau de resiliência, especialmente o mercado de trabalho. É fato que o ritmo de criação de empregos já desacelerou em relação aos meses anteriores, mas o desemprego segue muito baixo. Ainda são criados empregos num nível bastante representativo, o que, de certa forma, mostra que o Fed, o Banco Central, terá que continuar no seu processo de aperto monetário para que consiga atingir aí seu objetivo, que é de, ao esfriar a economia, reduzir a inflação, que segue muito elevada. E quais os impactos para a economia brasileira? De fato, quando há um aperto monetário forte, como o que está em curso e que vai continuar, e aí não só nos Estados Unidos, mas boa parte do mundo vê taxas de juros hoje mais altas, a perspectiva é que a economia mundial no próximo ano, nos próximos meses, mas mais em 2023, passe por um processo de desaceleração mais forte, até há temores de um quadro recessivo global. Isso, claro, que afeta todas as economias e nós, inclusive, isso tem efeitos nas nossas exportações, no preço das commodities que nós vendemos e também nos próprios preços dos nossos ativos, o câmbio, efeitos na bolsa, enfim. Então o risco realmente é de um ano de 23 mais desafiador por conta de todo esse aperto monetário que está vindo e que ainda virá nos próximos meses. Vimos o dólar avançar frente ao real antes da divulgação desses dados. Qual que é a tendência para a moeda norte-americana a partir de agora? O dólar ele tem esse comportamento, enfim, que depende muito de diversos fatores, E quando a gente fala da nossa taxa de câmbio aqui, a gente tem que olhar tanto o comportamento do dólar lá fora, e aí tem uma relação muito grande com a questão da economia americana, com a expectativa de alta de juros. O dólar está forte no mundo todo hoje e deve continuar assim no curto prazo, mas também tem os aspectos locais, E aí o principal efeito é a questão eleitoral, as incertezas ainda presentes, mas que de certa forma já estão um tanto quanto precificadas, Então eu diria que, salvo alguma grande surpresa para as próximas semanas, a gente deve observar um câmbio rodando níveis aí próximos aos 5,20, 5,30, que é o que a gente tem visto aí recentemente. É claro que sempre mantendo a atenção nesses temas principais, que é a questão do aperto monetário nos Estados Unidos e aqui o desfecho das eleições e as sinalizações do governo eleito. Quais devem ser aí os efeitos na inflação norte-americana e brasileira a partir de agora, Silvio? Eu diria que a inflação, tanto lá fora quanto aqui, tem uma tendência assim, de desaceleração. Isso já começa a aparecer aí nos indicadores, Mas ainda há também algumas incertezas sobre esse processo, especialmente sobre o seu ritmo, Uma das fontes de incerteza é o que está acontecendo ainda em relação à guerra na Ucrânia, que é um fator que pesa sobre alguns insumos importantes, fertilizantes, grãos. Tem a questão do petróleo, que essa semana voltou a subir com o aumento com o corte de produção pela OPEP. Então a inflação tem sim uma tendência aí de declínio, fazendo frente, claro, a todo o aperto monetário em curso e até a própria expectativa de desaceleração das economias, mas ainda assim tem esses fatores de risco que merecem um certo acompanhamento. Juros, Silvio. Em relação às taxas de juros, enfim, olhando aqui no Brasil, nós já tivemos o ajuste finalizado pelo Banco Central, ainda que ele tenha deixado no ar a possibilidade de voltar a apertar aí a política monetária, caso a inflação surpreenda para cima. Diria que é um cenário menos provável. O que ele deve fazer agora é manter a Selic nos níveis atuais aí por vários meses, Nossa expectativa é de queda só a partir de meados de 2023, enquanto que nos Estados Unidos aí não. Aí a perspectiva é que o Fed ainda promova aumentos importantes da taxa de juros, O Fed começou um pouco mais tarde, Para a reunião de novembro, agora esperamos mais uma alta de 75 pontos na taxa dos Fed Funds, e esse ciclo se estendendo até fevereiro do ano que vem, com a taxa de juros lá em 4,75, que é um patamar bastante elevado para o padrão histórico nos Estados Unidos, especialmente para esse período mais recente. Silvio, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, por todas as suas análises. Te desejo um excelente fim de semana.
Eu que agradeço. Até a próxima. Até.